que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me agora e da vontade divina para a minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos ao estudo 24 do volume 4, o trecho 45 e 46. Então, o primeiro trecho aqui. A humanidade de Jesus foi feita expressamente para obedecer e destruir a desobediência. Luísa conforta Jesus. Encontrando-me fora de mim mesma, vi o confessor que põe a intenção da crucificação. Eu temia submeter-me, mas Jesus me disse: Que queres de mim? Eu não posso fazer mais que obedecer, porque minha humanidade foi feita expressamente para obedecer e destruir a desobediência. Estando tão unida comigo esta virtude, que em mim se pode dizer que a obediência é natureza. E o distintivo para mim, mais querido e glorioso, tanto que se minha humanidade não tivesse isto como próprio, aborreceria e jamais me haveria unido com ela. Então queres tu desobedecer? Podes fazê-lo, mas o farás tu, não eu. Eu toda confusa ao ver um Deus tão obediente disse: Também eu quero obedecer. E submeti-me, e Jesus me participou as dores da cruz. Depois disso, ele me transportou para fora de mim mesma, e Jesus bendito me deu um beijo. Enquanto isso, saiu um hálito amargo, e estava em atitude de querer derramar suas amarguras, mas não o fez, porque para fazê-lo queria que eu lhe pedisse. Eu imediatamente disse: Quer alguma reparação? Vamos fazê-la juntos. Assim minhas reparações junto às tuas terão seus efeitos, porque por mim só acredito que te degostarão mais. Então tomei a sua mão, que jorrava sangue, e beijando-a recitei o Laudate, não sei falar, Domino, com a glória pátria, né? Desceu o glória ao Pai, né? E Jesus rezou uma parte e eu a outra, para reparar as tantas más obras que se fazem, colocando a intenção de louvá-lo tantas vezes por quantas ofensas recebe pelas más obras. Como era comovente ver Jesus orar. Depois fiz o mesmo à outra mão, colocando a intenção de louvá-lo tantas vezes por quantas ofensas recebe pelos pecados de ação. Em seguida os pés, com a intenção de o louvar, tantas vezes por quantos passos maus e por tantos caminhos tortos percorridos, mesmo sob aspecto de piedade e santidade. Ao último coração, com a intenção de louvá-lo, tantas vezes por quantas vezes o coração humano não bate para Deus, não ama a Deus, não deseja a Deus. Meu amado Jesus parecia todo reconfortado com essas reparações feitas junto com ele, mas não contente ainda, parecia que queria verter, e eu disse: Senhor, se queres verter, peço-te que o faças. E ele derramou suas amarguras e depois acrescentou: Minha filha, quanto me ofendem os homens, mas virá o tempo em que os castigarei de modo que sairão muitos vermes, homens vis e desprezíveis, que produzirão nuvens de mosquitos, pessoas de corpo minúsculo, e muitos os oprimirão. Então depois sairá o Papa, e eu. E por que o Papa vai sair? E ele sairá para consolar os povos que, oprimidos, cansados, abatidos, traídos por tantas falsidades, buscarão eles mesmos o porto da verdade. E todos humilhados pedirão ao Santo Padre que vá no meio deles para libertá-los de tantos males e colocá-los no porto da salvação. E eu, Senhor, isto acontecerá depois das guerras que outras vezes tu disseste? E ele, sim. E eu, como gostaria de antes que essas coisas aconteçam? E ele, então, para onde irei entreter-me? Ah, Senhor, há tantas almas boas com as quais podes entreter-te, e comparando-me eu com eles, ó, como mal me vejo. Mas Jesus, não me dando atenção, desapareceu e eu retornei a mim mesmo. Então é um trecho muito forte, né? Achei interessante, né, que no início aqui, né, aí ela tá falando que viu o confessor. E o confessor coloca a intenção da crucificação, né, dela sofrer. E a Luísa sentiu um certo temor ali, né, de submeter-me. Pode ser uma resistência, alguma coisa, né, em direção a essa obediência, né.
E aí, né, Jesus vai e vai falar com ela: "O que queres de mim?" Aí, aí ela vai falar, né? Eu não posso fazer mais. Não, é Jesus que vai falar. Eu não posso fazer mais que obedecer, porque minha humanidade foi feita expressamente para obedecer e destruir a desobediência, porque Jesus reparou o Adão, né? Todos nós. Porque foi exatamente isso que aconteceu. O homem não obedeceu. Não obedeceu a Deus numa coisa muito simples que ele pediu, que não comer do fruto. Mas o homem não obedeceu a Deus. Foi contra a vontade de Deus e fez a sua própria, né? Querendo ser Deus de si mesmo, né? Então ele não obedeceu a Deus. Então Jesus ele veio para fazer o contrário do que os homens fez. Tudo que os homens não foi capaz de dar para Deus, ele veio e deu o contrário do que os homens fizeram, né? E a desobediência foi esse pecado, né? Então, o que que Jesus fez? Ele foi totalmente obediente, mesmo ele sendo Deus e tendo todo o poder, ele não usou desse poder a fazer ao seu bel prazer, não, né? Ele se submeteu até sendo homem, isso é uma prova grande de obediência, porque pensa, né? Um Deus se fazer homem, um ser ilimitado, perfeito, né? Eterno, poderoso, entrar na humanidade, né? É uma humildade tão grande isso, descer a natureza humana e se submeter a leis naturais que ele, sendo criador disso, nem precisaria, né? Ele se submeteu às suas próprias leis naturais, de quando ele fez o ser humano, que é limitado, que não vai, não ocupa um lugar ao mesmo tempo, que não ocupa dois lugares ao mesmo tempo, que não, né, tá num lugar, não bota em outro, que se chover, se molha, né, machuca, sente dor, sente sede, sente fome, sente cansaço, sono, tanta coisa. E Jesus, em tudo isso, ele obedeceu, né? Ele obedeceu à própria lei natural, do corpo, né? Da natureza humana mesmo, como foi feita, né? Então, a humanidade de Jesus é a prova viva dessa obediência de um Deus que criou todas as coisas, mas não é porque ele criou tudo que ele, ao estar na terra, ele favoreceu para ele. Ele não usou o poder dele para favorecer para ele. Ah, tá chovendo em um lugar, mas eu vou fazer que não caia em mim para que não tenha barro nos meus pés, né? Para mim não me molhar. Ah, tem uma poeira na estrada, eu vou fazer com que essa poeira se desvie, não pegue em mim e não me suje. Ele não fez isso. Ele se submeteu às leis naturais e também em direção às reparações que ele fez no espiritual. Ele não ultrapassou, ele só reparou dentro das condições que o próprio Deus estabeleceu ali para ele. As curas que foi estabelecida para ele fazer, não curou a todos. Ele não foi em todos os lugares. Então, é dentro dos lugares, as pessoas que ele encontrou e dentro das circunstâncias que a própria divina vontade dirigiu ele. Então, em tudo ele obedeceu, em todas as realidades, boas ou não tão boas, até o padecimento da cruz, né? O auge ali da obediência de Jesus, né? Em tudo, né? Diante ali do julgamento, diante da postura que teria que ter, em meio às acusações, às humilhações. Você vê que em tudo ele foi obediência ao Pai. Então ele estava. Qual que era a intenção dele? Ele estava ali para a glória do Pai e para o bem das almas. Era o Pai, a glória do Pai e o bem das almas. Essa é a obediência de Jesus. A vida dele foi essa visão, né? Então ele está configurando a Luísa para viver a mesma tá na mesma condição da humanidade dele e não é diferente com a gente. Quando Jesus vivendo em nós, ele também vai nos comunicar essa realidade, né? As coisas na nossa vida também, ele vai nos ensinar o mesmo, não vai ser diferente dele. Ele vivendo em nós também vai nos ensinar essa obediência, a obediência ao Pai, pela glória de Deus, né? E pelo bem das almas também. Então, as situações que também coloca a gente não vai sair por aí e criando coisas da nossa cabeça e fazendo as coisas que a gente acha. A gente vai correspondendo às circunstâncias que a própria vontade divina também foi colocado em nós, né? E Deus usa de uma estrutura natural também na terra para que nós possamos obedecer, né? Então, se você vai no médico e o médico fala, olha, agora você vai ter que repousar, né? Você vai obedecer, né? Você vai obedecer o seu corpo, né? Que está cansado. Você vai obedecer a sua natureza, né? Você vai obedecer o seu físico ali, se está doente, precisa daquele medicamento, daquele tratamento, então você vai obedecer.
a sua humanidade vai estar sujeita a essa condição natural também. E isso tudo é para reparação também, Jesus vivendo em você para destruir a desobediência dos homens, que não quer nem saber, né? Quantas pessoas, né? Imagina, quando você obedece uma ordem médica, né? Que te pede assim, tome esse remédio e descanse, né? Quantas pessoas vão no médico e o médico fala, olha, você tem que levar uma vida mais sadia, você tá bebendo muito, você tá fazendo coisas que tá prejudicando. Aí a pessoa entra no ouvido e sai no outro, sai lá do consultório médico e volta para a mesma vida, da bebedeira, fumando, o médico fala, tem que parar de fumar, tá acabando com o seu pulmão. Então as pessoas, né, desobedecem. Se fazem isso com os homens, né, imagina com Deus, então, né? Porque dentro disso tá também a vontade divina, dessa ordem, né? Então, quantas pessoas vivem nessa desobediência, né? Então, quando você obedece, você está reparando, destruindo a desobediência na terra, porque Deus está vendo, olha, ela me obedece, ela é simples, né? Ela atende o que eu peço, ela me obedece em tudo, ela só se importa com a minha vontade, como era a vida de Jesus, né? Então, ele quer o mesmo da Luísa e de cada um de nós, ó. E ela estando tão unida comigo esta virtude, que em mim se pode dizer que a obediência é natureza, né? É natureza, né? Eu já estou inclinado a isso, né? É algo interessante, né? É natureza e distintivo para mim mais querido e glorioso. Tanto que se minha humanidade não tivesse isto como próprio, aborreceria e jamais me veria unido com ela. Que se minha humanidade não tivesse isto como próprio, aborreceria e jamais me veria unido. A natureza humana, ela já te dá uma obediência. Você não pode dar um passo maior do que sua perna. Você tem limite, né? Você anda um certo tanto, depois se cansa. O seu corpo pede para descansar, né? O sono, o alimento, tudo, né? Você vê assim que o corpo já foi criado para obedecer. Você tem uma ordem que a sua própria natureza já foi feita para seguir uma ordem, né? Então, e Jesus, ele viu isso como algo bom na humanidade, né? Porque ele fala que se minha humanidade não tivesse isto como próprio, porque ele assumindo a natureza humana, ele não tem como, ele ia se restringir ali e, lógico, a própria natureza humana ia ajudar ele a obedecer a Deus. Então, a nossa natureza humana nos ajuda a obedecer a Deus. Não é o que é pecado não é nosso corpo, né, que pede ali uma ordem, tudo. O que é corrupto no homem, o que corrompeu foi a vontade, né, do homem, o que corrompeu no homem, mas não foi assim, a humanidade em si, como Deus criou, ela já foi feita para viver numa obediência, numa ordem, né? Ela toda tem uma estrutura de ordem de tudo, né? Então, a sua pessoa humana, como Deus fez, a natureza, né? Ela pede, você vai ver que ela tem ali uma ordem como ela tem que funcionar, né? Então, aí Jesus assumindo a natureza humana, né? Ele viu que, como ele falou, a humanidade já tem isso como próprio, né? Então, ali, tudo isso ia levar Jesus a obedecer, né? Também. Aí ele vai falar: e tu não queres tu obedecer? Podes fazê-lo, mas se você não quiser obedecer, né? E falando para Luísa, você está fazendo isso, é uma decisão sua. Eu não estou nisso, não é a minha vontade. Não é eu que estou dizendo isso para você. Não obedeça, é você mesmo com a sua cabeça, né? Que está concluindo isso, tá? Então, isso é muito importante, né? Isso aí deixou ela arrebatada, né? Então, ela ficou confusa, ela ficou e submeteu. Às vezes pensa assim, nossa, mas ela sentiu um certo temor. Se eu sentir alguma dificuldade em fazer alguma coisa, já eu querendo desobedecer, não. Você é pequeno, você é limitado, a sua própria natureza sente repulsa pela dor e pelo sofrimento, pela dificuldade. Então, às vezes você vai ter que ir num lugar muito longe e você tá só de você pensar que tem que pegar ônibus, que tem um caminho enorme para fazer, você sente uma repugnância mesmo, um tédio, né, por fazer aquilo. Mas é o que está dentro de você, que você pensa, né? Quando você sabe claramente, né, que é a vontade de Deus que você faça aquele sacrifício, mas aí você quer se poupar, quer fugir de alguma forma, não quer obedecer, né? Dentro do seu coração, você toma essa decisão, essa atitude, né? É a sua intenção. É aí que está o problema, né? Aí, porque a natureza de Jesus na humanidade dele sentiu repugnância também.
Sentiu o que a gente sente, tédio, o aborrecimento, a dificuldade, o cansaço, as coisas inerentes da natureza humana, né? Que o corpo do ser humano ele tem uma coisa de repudiar é, aquilo que dói, que machuca, né? E tudo. Mas a vontade unida à inteligência ali, que quer obedecer, iluminada pela luz de Deus, pela verdade, que quer obedecer, é isso que importa. Então você tem uma verdade, você sabe que Deus quer que você faça aquele ato. Então, independente de sentimento, de se você acha fácil ou não fazer, se a sua natureza sente dificuldade ou não, o importante é a sua decisão de fazer, né? Por amor a Deus. Então, essa iluminação na sua inteligência que sabe, olha, eu preciso fazer esse ato, é a vontade de Deus, eu preciso ir lá e resolver isso, é cansativo, mas é necessário, é um bem que eu estou fazendo, uma caridade. Por exemplo, eu tenho que levar minha filha para fisioterapia. E meu marido não pode sair do trabalho dele para fazer isso, porque ele já sai nas consultas normais que ela tem de pediatra, e ele não pode, no serviço dele, ficar saindo direto. Então, eu não tenho outra opção do que deslocar, às vezes, de ônibus. E o caminho é longo, o caminho é cansativo, né? A natureza sente, assim, aquele tédio de sair de casa, né? Sente um certo tédio de fazer esse ato. Mas eu sei que é a vontade de Deus que eu leve ela na fisioterapia, eu sei que é uma caridade com a minha filha, eu sei que é uma ordem, eu sei que é um bem que eu estou fazendo em prol do outro. Se eu não for, é um egoísmo da minha parte, né? Se eu me poupar desse sacrifício, né? Eu sei que ali está o amor próprio de tudo, né? Então tem toda essa realidade, beleza. Mas eu sei, então a minha natureza pode sentir uma repulsa, mas se eu decidir, aí eu não vou de jeito nenhum, eu vou inventar alguma coisa, enganar meu marido e falar que eu fui. Ele nem vai saber que eu não fui na fisioterapia mesmo com a menina, sei lá, qualquer coisa. Aí tá o erro. Aí tá. O fato de você fisicamente fazer uma cara feia diante de uma dificuldade, falar, ai meu Deus, eu nem saí de casa agora. Isso não é o problema, né? Mas se o problema é quando você realmente, na sua vontade mesmo, você faz a sua vontade humana, né? E decide, eu não vou fazer esse ato, né? Mas ao contrário, até aumenta mais o sacrifício, né? Quanto mais sacrifício, Jesus fala no trecho do livro do céu que é mais lenha ainda para aquecer o fogo lá, né? Para acender o fogo do amor, né? Então, esses sacrifícios todos fazem parte do ato, como foi a vida de Jesus. Então aí é muito importante isso, nessa questão que ele fala da obediência. Então ela submeteu e participou das dores, né, de Jesus. Aí tá falando, depois ele me transportou para fora de mim mesma, tal. Enquanto isso saiu um hálito amargo, eu estava em atitude de querer derramar suas amarguras, mas não fez, porque para fazer eu queria que eu pedisse. Olha que interessante. Eu imediatamente disse que é alguma reparação, então Jesus queria uma reparação dela, mas ele queria que ela também tivesse essa iniciativa dela pedir, né? Muito legal, né? Dela ter essa, tipo assim, consentimento, né? A pessoa tá junto, né? A disposição da alma. É muito importante isso, né? De estar junto com Jesus nesse ato, né? Então ela vai perguntar, quer alguma reparação? Vamos fazê-la juntos, né? Então ela entende, sozinha eu não posso, né? E o que que é eu sozinha? Mas unida a ti, o Senhor mesmo rezando em mim, o Senhor mesmo reparando em mim. Então na divina vontade nós não fazemos nada isolado, né? É o próprio Jesus que repara em nós, que reza em nós, que faz os atos em nós. É o próprio Deus fazendo os atos, né? E por isso tem valor eterno e infinito, né? Então é muito importante isso, essas orações que ela fez aqui é muito bonita, né? Com a intenção de reparar Jesus em vários pontos, né? De ofensas diferentes, né? Que, que ele sofre, né? Igual ela fala aqui, ó. Reparando nos pés, com a intenção de louvar tantas vezes por quantos passos maus e caminhos tortos, né? Percorridos pelos homens, né? Até em aspecto de piedade e santidade, mas na verdade tinha outras intenções. Então ela repara pelas obras, né? Então é muito bonito essa oração aqui, né? De reparação, que o próprio Deus rezou nela, né? Que é o próprio Deus que inspira a gente a fazer qualquer coisa. Não é nós, por nós mesmos, que produzimos nada, né? Nós amamos, mas não é nós amando, é Ele próprio se amando, é Ele próprio reparando, né? A si mesmo, né? Só Ele, nós damos Deus a Deus, né? Então, mas mesmo que seja Deus dando a si próprio, Ele faz isso com consentimento e participação da criatura.
Não é ele sozinho nesse ato, é a criatura junto com ele, consciente, unida com ele, igual prestando atenção nele, na reparação que ele deseja. Então a gente tem que estar atento, porque em vários momentos da nossa vida Jesus mostra circunstância para a gente reparar ele, né? Que ele está pedindo alguma reparação. Quando ele te mostra uma coisa triste, uma notícia, ele está pedindo uma reparação. Quando ele vai chegar para você alguma coisa, tem alguma reparação ali que ele quer produzir através do que te acontece. Tudo na nossa vida é uma reparação, né? Então a gente tem que estar muito atento, né? Muito unido a Jesus, né? E aí ele mostra uma coisa muito difícil quando ele derrama as amarguras nela, né? A ofensa dos homens e fala que vai vir um tempo que ele vai ter que, né? E falando das ofensas dos homens e que ele vai ter que castigar, virá um tempo em que o castigarei de modo que sairão muitos velhos, homens vis e desprezíveis, né? Que produziam nuvens de mosquito. Pessoas, eu não entendi, né? E muitos oprimirão. E fala disso, mas eu não entendi o que significa isso. A minha filha, quanto me ofendem os homens, mas virá o tempo em que os castigarei de modo que sairão muitos vermes, homens vis e desprezíveis. Então, será que o castigo que está falando aqui é homens vis e desprezíveis? Está sendo a explicação desses muitos vermes. Então, eu não sei se estava falando de verme, entendeu? Porque entre parênteses está escrito homens vis e desprezíveis. Então, eu não sei se é castigar com pessoas ruins, assim, né? Que vão atacar. Eu fico pensando assim, nesses terroristas, né? Essas pessoas de maus governantes, né? Pessoas que fazem o mal. Não sei se é esse sentido aqui que tá. Que produzirão nuvens de mosquito. Pessoas de corpo minúsculo. Não sei o que isso quer dizer. E muitos os oprimirão. E muitos os oprimirão. Então, não sei se está falando é, aqui nesse sentido, aí está falando também de epidemias, essas coisas, né? Então, eu não sei, tá? Não entendi. Então, depois sairá o Papa. E eu lembrei, foi daquilo que aconteceu, da pandemia mesmo, né? Que o Papa estava sozinho lá, né? Naquele momento lá foi muito forte, né? E porque o Papa vai sair, e ele sairá para consolar os povos que oprimidos, cansados, abatidos. Eu lembro, né? Foi muito parecido com o episódio da pandemia, né? Traídos por tantas falsidades, buscarão eles mesmos o porto da verdade. Só que tá falando de traição, né? Então pode ser realmente homens errados, né? Que Deus vai permitir mesmo. Tá falando de pessoas, né? Pelo jeito aqui. Mas isso vai ser importante, tá? Porque se vai ser homens vis e desprezíveis, você está falando de pessoas mesmo, contaminadas, que vai trazer falsas doutrinas, heresias, contaminação, oprimir as pessoas de diversas formas, como a gente vê esses grupos terroristas que estão invadindo a Europa, né? Parece epidemia mesmo, né? E assim, enfim. Mas isso vai servir também para que as pessoas busquem a verdade, que as pessoas se cansem, né? Oprimidas por tanta coisa, por tanta nojeira, por tanta heresia, tanta contaminação, elas vão também, é, humilhadas por tudo isso, elas pedirão ajuda, vão procurar a igreja, né? Vão voltar aos montes para a igreja. A gente está vendo muitas pessoas já voltando para a igreja, né? Se convertendo ao catolicismo, né? Então é muito forte essa visão aqui. Ela perguntou se seria depois das guerras. Jesus falou que sim. Então é bem o nosso tempo, né? Então é bem forte. Depois ela fala umas coisas assim que Jesus nem considera, né? Que ela queria ir embora antes. Aí Jesus fala, mas e aonde vai ficar meu entretenimento? Porque ela é o desabafo dele, ela é para ele, né? E para quem que ele vai poder olhar para a terra é através dela. Tem que estar na terra ali na divina vontade. Outra pessoa não entende essa linguagem de Jesus, ele não pode usar ela para esses propósitos. Outra pessoa, ela foi escolhida, né? Então a vida dela ali na terra, para Deus, é muito importante. E para as almas, né? Ela tá bem para as almas. Então, aí ela começa a falar umas coisas assim, não, tem outras almas boas, né? Que comparado a mim, não. É coisas da cabeça dela, mas aí Jesus nem liga, nem dá muita atenção para aquilo que ela fala. Aí tem mais uma aqui que eu vou estar meditando depois da live. Amém? E o próximo trecho. Jesus comunica seus três magos com amor, com a beleza e com a potência. Encontrando-me fora de mim mesma, parecia-me ver quando os santos magos chegaram à caverna de Belém. Assim que chegaram à presença do menino,
ele se deleitou em fazer brilhar externamente os raios de sua divindade, comunicando seus magos em três modos: com o amor, com a beleza e com a potência, de modo que ficaram arrebatados e prostrados ante a presença do menino Jesus. Tanto que se o Senhor não tivesse retirado do seu interior os raios de sua divindade, teriam permanecido ali para sempre sem poder se mover mais. Então, assim que o menino retirou a divindade, voltaram em si mesmos os santos magos. Sacudiram-se estupefatos ao ver um excesso de amor tão grande, porque nessa luz o Senhor lhes tinha feito compreender o mistério da encarnação. Depois levantaram-se e ofereceram os dons à Rainha Mãe, e ela falou longamente com eles. Mas não sei dizer tudo o que disse. Só recordo que lhes inculcou fortemente não só sua salvação, senão que tomassem a peito a salvação dos seus povos, não tendo medo nem mesmo de expor suas vidas para obter a tentativa. Depois disso, eu me aposentei em mim mesma e me encontrei com Jesus. Ele queria que eu lhe dissesse alguma coisa, mas eu parecia tão ruim e confusa que não me atrevia a dizer-lhe nada. Então, vendo que não dizia nada, ele mesmo continuou falando sobre os santos magos, me dizendo: ao ter me comunicado em três modos aos magos, obtive três efeitos, porque jamais me comunica às almas inutilmente, senão que sempre recebe algum proveito. Então, comunicando-me com o amor, obtiveram o desapego de si mesmos. Com a beleza, obtiveram o desprezo das coisas terrenas. E com a potência ficaram seus corações atados a mim. Uau! E obtiveram a coragem de arriscar o sangue e a vida por mim. Depois acrescentou: e tu, que queres? Diz-me, amas-me muito? Como gostarias de me amar? E eu, não sabendo o que dizer, aumentando a minha confusão, disse: se eu não quero outra coisa que a ti, se me perguntares se eu te amo, não tenho palavras para saber o que dizer. Só sei que sinto esta paixão de que ninguém me pode ganhar a amar-te, e que eu seja a primeira a amar-te acima de todos, e que nenhum me possa superar. Mas isto ainda não me agrada. Para estar contente, quereria amar-te com teu mesmo amor, e assim poder amar-te como te amas a ti mesmo. Ah, sim, só então cessarão meus temores sobre o amor. E Jesus, contente, pode-se dizer, dos meus desatinos, estreitou-me tanto a ele, de modo que me via dentro e fora, transfundida nele, e comunicou-me parte do seu amor. Depois disto, voltei em mim mesma e me parecia que, por quanto amor me é dado, tanto possuo meu bem. E se pouco amo, pouco possuo. Uau, que incrível, né? Então é muito bonito esse trecho, que a gente tinha contemplado a Luísa vendo o nascimento, né, de Jesus. E agora, essa parte dos magos, né? Então é muito interessante, né? Eles levam ouro, incenso e mirra, mas o que Jesus dá para eles é muito mais valioso que qualquer coisa material, né? O que eles trouxeram é a providência da divina vontade, porque Jesus ia precisar mesmo, né? Até para a fuga para o Egito, né? O ouro ali ia precisar para eles ter ali um dinheiro, né? Ter como ir para o Egito, né? Tem toda uma realidade que é toda a divina vontade cercando. Mas o que eles recebem espiritualmente não tem comparação, né? Entende? Eles vão visitar o menino, mas eles são visitados pelo menino, né? No coração deles. E o que Deus faz, né? Tá muito bonito quando ele fala que comunicou de três modos: com o amor, com a beleza e com a potência. E aí ele vai explicar, né, o que significa cada uma dessas, né, dessas três visitas dele, né? Dessas três formas que ele se comunicou com os magos, né? Deixa eu pegar aqui. Ao ter me comunicado em três modos aos magos, obtive três efeitos, porque jamais me comunico às almas inutilmente, senão que sempre recebo algum proveito. Então, toda a palavra de Deus, tudo que traz para nós, produz efeito, né? Você vê que a palavra de Deus tem o poder de criar em nós o que ela é, né? Não é uma palavra inútil que a gente está ouvindo, mas se a gente acolher, aí depende do amor da criatura, assim, né? Da disposição dela, né? Pelo que ela está ouvindo, né? Quanto melhor ela acolher, né? Mais maior é o efeito nela. Então depende dessa disposição, mas não, nada volta sem produzir o efeito dela, né? Então é muito poderoso quando a gente ouve
uma instrução, uma correção, uma luz que chega até nós, um ensinamento, o que isso traz para nós, né? Os efeitos que tem a palavra de Deus, né? E isso é pra gente, ajuda a gente a distinguir o que é dele, né? Porque só a palavra dele pode infundir essa virtude em nós, fazer a gente, levar a gente a uma mudança, né? Abandonar um vício, algo errado, a mudar totalmente, né? Só ele pode produzir esse efeito na alma, só a graça dele, né? Então, ele falou que quando ele se comunicou com o amor, olha o que que o amor significa, olha, obtiver o desapego de si mesmos. Ou seja, em vez de ter o amor próprio, né, por si próprio, se colocar em primeiro lugar, ter o amor a Deus, o desapego de si. E isso é muito importante, porque a criatura é feita para amar a Deus e não a si mesma, né, se colocar em primeiro lugar. Não pensar em si mesma, né? Não, ela não foi feita para isso, se colocar no lugar de Deus e amar a si mesma, suas próprias opiniões e desejos e vontade, né? E fazer aquilo que bem entender, né? Ela foi feita para amar a Deus acima de tudo. E é justamente por amar, é por apego a si próprias que elas deixam de amar a Deus acima de tudo, né? Porque aí, se elas colocam criaturas, pessoas, coisas, entendeu? É porque elas são apegadas a elas mesmas, né? Aquilo que aquela coisa proporciona para ela, o bem-estar que aquilo proporciona para ela, o conforto que a presença daquela pessoa proporciona para ela, e ela não quer perder aquilo, né? Ou ela tem medo de confrontar, né? Uma determinada pessoa, né? E essa pessoa se zangar com ela, então ela é apegada a si própria, né? A estima dela que ela quer manter. Isso é um amor próprio. Isso é terrível. Então, eles devem viver esse desapego de si mesmo, porque imagina, eles na posição que eles tinham, né? De líderes lá na terra deles, né? De reis. E eles falaram que encontrou o rei dos reis e dá o testemunho de Jesus. Eles teriam que ter desapego de si mesmos. Desapego de si mesmos no sentido nosso, mas nós reis se render a um menino que nasceu numa manjedoura, em um estábulo. Eles teriam que ter o desapego de si mesmos. Então, só o amor de Deus mesmo, só a graça de Deus mesmo que pode levar o ser humano é esse desapego, né, de si mesmo, da sua própria estima própria, de se achar alguma coisa, né, e perceber que são nada, porque quando eles viram o mistério do Deus na Terra, de que realmente quem é Deus, quem merece tudo, quem é o Rei dos Reis, eles perceberam que eles não é nada, né, nada que eles são em si mesmos, que eles estão ali para servir Ele, não para si mesmos, né. Então é muito importante esse dom que Deus deu, né, essa graça que Deus deu. E o amor, então, quando a gente. O amor a Deus, então, leva a gente ao desapegar de si mesmo, amar a Deus acima de tudo, né? E não pôr nossa vontade em primeiro lugar, nossa opinião, mas amar a Deus acima de tudo. E ele vai falar, ó, com a beleza, obtiveram o desprezo das coisas terrenas, porque eles encontraram que realmente é belo, né? Que as outras coisas do mundo não são lixo, não são nada em comparação com Jesus, em comparação com ele, né? Então, ele deu para eles essa graça do desprezo, né? Da riqueza, tantas coisas terrenas, materiais, pessoas, né? Tantas coisas, né? E ver o que realmente é belo, né? A verdadeira beleza está em Jesus, né? Isso é muito grande também. E com a potência ficaram seus corações atados a mim. Então, só o poder de Deus vem para manter uma pessoa firme, forte, fiel ali, né? Junto com Deus, né? Então, pela potência, ficaram seus corações atados a mim. Então, atraídos por Deus, né? Pelo poder de Deus. O poder de Deus fez isso, né? Atraiu o coração deles para Ele, né? Conquistou eles, o poder de Deus, né? Conquistou eles, né? E aqui, ó, e mais que isso, atados tão unidos a Deus que te obtiveram a coragem de arriscar o sangue e a vida por mim. Que não é fácil, depois que eles voltaram, né, voltarem para a terra deles, que é pagã, anunciar o verbo, o reino, o rei, né? Não seria uma missão fácil e que ia arriscar tudo que eles tinham, toda a estima própria que eles conquistaram, todo o bom nome que eles tinham, né? A visão que eles tinham, porque os próprios pastores sofreram muito, que foram vistos como loucos, foram ridicularizados, foram, nossa, mas depois que aconteceu então a morte dos pequenos, né? Aí que eles odiaram o Messias, né? Por causa da morte dos primogênitos lá que morreram, né? Os santos inocentes. Nossa, e eles odiaram o nome de Jesus, nossa, só tiveram problema com o Messias e tudo. E os pastores também foram duramente penalizados por isso. Eles sofreram a vida toda, né? A Valtota relata muito, né? O sofrimento deles, então, por os reis magos. Ia ser diferente numa terra pagã, né?
que tem muitos deuses, costumes e hábitos totalmente diferentes, e eles lá no céu, o único Deus, um criador de tudo, né? E que eles encontraram eles, né? Então eles poderiam falar que a viagem fez mal para eles, que eles ficaram loucos. Não, quanto sofrimento e humilhação eles não padeceram. Mas tudo, né? Deus deu para eles a força. Né? Ninguém passa por nada sem a graça de Deus, né? Então, assim, é muito bonito o que aconteceu, né? Eu achei muito bonito ele explicar o que que é esse amor, né? Essa beleza, esse poder, né? E o que que essa potência fez, né? O amor, a beleza e a potência que ele comunicou para os reis magos, o que ela realiza. Então, é uma movida da graça que faz qualquer pessoa enxergar isso, né? Nós dependemos totalmente de Deus. É a ação dele em nós que produz isso, né? Então, o amor, né, que faz com que a gente desapegue de nós mesmos, é o Senhor que coloca. Tudo é Ele em nós, né? Então, é muito grande isso, né? E aí ele vai e pergunta para Luiz, e você, o que você quer? Né? Eu dei esse presente para os magos, e você, o que você quer? Diz-me, você me ama muito? Como gostaria de me amar? E ela falando, é próprio Jesus nela, porque ela disse exatamente o que ele queria ouvir, né? Porque ela falou, Senhor, eu quero te amar, né? Eu tenho no meu coração um desejo santo, né? Uma cobiça em te amar de um modo a superar todos no amor, né? Mas só amando com o seu próprio amor, né? Só você próprio sabe se amar a si mesmo, né? Como o Senhor merece, né? Então, na divina vontade, é Deus se amando, né? É Deus se adorando, se louvando, se bendizendo em nós, se agradecendo, né? É tudo Deus se amando através de nós. Não é nosso amor, nós não damos nada, nós não temos nada. A gente acha que os reis magos deram alguma coisa, mas na verdade não, eles receberam. Eles deram o que receberam, né? A gente só dá para Deus o que a gente recebe dele, né? Nós em nós mesmos não temos nada, né? Então é muito grande isso, é o próprio Deus que se ama em nós. Se não foi ele, né? Então, o único amor que eu realmente o conquista, que o arrebata, que o sacia, é o próprio ele mesmo se amando, né? Através da criatura, né? E Jesus ficou muito feliz com o que ela disse, né? Nossa, isso agradou muito a forma com que a Luísa falou, que é a própria inspiração de Deus, que é o que Deus realmente inspirou ela ali, no entendimento dela, né? A pedir. Então, na divina vontade, é Deus, é dar Deus a Deus. É o próprio Deus se amando, né? A Jesus contente, pode-se dizer, dos meus desatinos, né? Ela pensou que era bobagem que ela falou, mas não era. Estreitou-me tanto a ele, de modo que me via dentro e fora, transfundida nele, olha, e comunicou-me parte de seu amor. Olha para você ver. Depois disso, voltei em mim mesmo e parecia que, por quanto amor me é dado, tanto possuo a meu bem. Nossa, esse pouco o amo, pouco possuo. Interessante isso que ela disse, né? Depois disso, voltei em mim mesmo e me parecia que, por quanto amor me é dado, tanto possuo ao meu bem. E se pouco o amo, pouco possuo. Jesus tem um trecho que fala que quem se dá tudo a ele, ele dá tudo à alma. Então depende também da alma. Porque ele é o tudo, ele está pronto para te dar tudo, 100%, te encher. Quanto você pode conter, né? Porque a gente não sabe, ele que sabe. Mas depende também do amor da alma. Tem, assim, não é nós que amamos, mas tem uma disposição, uma atenção à divina vontade. Do quanto você pensa assim, você é chamado para, sei lá, Jesus é a fonte da água viva e está com uma fonte lá. Você pode beber o tanto que você quiser, entendeu? Mas as pessoas, mesmo se aquilo estando disponível, pode ser diferente o que cada um ali bebe, né? Dependendo de. Tem gente que pode trazer um copinho bem pequeno, então vai conseguir encher o copinho. Tem gente que pode trazer um balde, então vai conseguir tomar um balde. Tem gente que traz uma caixa d'água, então vai trazer uma caixa d'água. Tem gente que traz uma piscina, enche a piscina. Então, assim, depende do quanto você se aproxima dessa fonte, né? Para possuir. Então, o grau de posse, né? Porque Jesus fala dos graus da divina vontade, depende também da forma com que você se aproxima desses escritos, da forma que você se aproxima dessas verdades. Com muita vontade, com muito desejo, né, largando tudo por isso mesmo, desapegado de tudo mesmo, se esvaziando totalmente de si próprio, querendo muito, muito, muito mesmo. Então, quanto mais você aproximar, com quanto mais sede, mais você vai tomar.
dessa fonte que é inesgotável. Mas aí depende do tanto de sede de alma posse, depende do tanto que a alma também vem beber. Aquela que, de vez em quando ouve uma coisa, mas não é fiel, né, na partilha, na vivência. Aquela ali que não liga muito porque Jesus fala, né? Ele às vezes manda uma luz ali, dali, mas ela não importa muito com o que ele está dizendo, com os assuntos dele, com o interesse dele. Recebe pouco. Pouco possui, porque pouco ama, porque pouco aproxima, porque pouco bebe. Então depende de como a alma se aproxima. Ele é o mar, não está disponível, mas vai depender do quanto você se aproxima, né, para tomar essa fonte, né, entendeu? Então é muito importante isso. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, filhos.